Paz, boa noite. Amém. Deus abençoe a sua vida. E nós temos aqui alguns minutinhos para a gente conversar, bater um papo e saber aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela é forte. A palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida e ela vem nos transformando. E antes de começar a entrar na própria mensagem dita, eu queria te dizer algo. Existia um pai, existiam dois filhos, e esses dois filhos, eles brigaram por uma palavra do pai. Ao ponto do segundo filho se passar pelo primeiro e pegar essa palavra, pegar essa bênção que o pai tinha. E o outro filho chegou até o pai e falou assim: eu sei que eu perdi a primeira palavra, mas me dá qualquer palavra. Fala alguma coisa para mim, porque eu tenho certeza que essa palavra que sair da sua boca vai ser vida para mim e vai me abençoar. O que eu quero dizer com você? A palavra de Deus, ela é muito importante para nós. A palavra de Deus é vida. Quem aqui crê que a palavra de Deus é vida? Quem aqui crê que a palavra de Deus, ela é forte? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, então, para a gente começar. Eu queria que você pegasse a Bíblia na sua mão, seu smartphone, seu tablet. Eu queria que você levantasse para o alto. Eu queria que você falasse assim: Senhor Jesus, a sua palavra é vida. Eu preciso da sua palavra. Por favor, fala comigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Queria falar com você sobre mudança do alto. Mudança, Tiago, eu estava te procurando, pô. Mudança do alto. Esse é o tema, se eu não me engano, acaba hoje, bispão? Mudança do alto? Acaba hoje. Mudança do alto acaba hoje. Aqui o pessoal soltou o título. Mudança do alto. A sua transformação é a maior autoridade para proclamar a palavra. A sua transformação é a maior autoridade para que você possa proclamar a palavra de Deus. E eu queria começar a contar algo para você. Oi. Muda hoje, não acaba hoje, em nome de Jesus, muda hoje. Amém. E essa mudança do alto, eu queria que você pensasse nessa ideia de mudança do alto. Porque a mudança, ela vem da onde? E é por isso que ela é mudança do alto. Então, os seus olhos têm que estar fixos aonde? No alto. Eu queria começar te fazendo uma pergunta: aonde estão os teus olhos? Qual que é a tua visão de mundo? Como você tem percebido, como você tem enxergado o mundo? Qual que é a tua percepção e a tua maneira de ver as coisas? Porque deixa eu te falar algo, você é influenciado, o bispão falou muito acerca de influência, e da maneira de como você tem uma percepção de mundo, é da maneira de como você vai agir no mundo. Então, se você tem uma percepção e uma visão de que você olha para o alto, o teu comportamento aqui na terra vai ser totalmente diferente. Deixa eu falar algo para você, você não é daqui. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você não é daqui, se você não sabia. Amém? Fala para ele de novo: você não é daqui, se você não sabia. Você é composto mais ou menos por três coisas. Tem o corpo físico, tem a sua alma, que são as suas emoções e os seus sentimentos, e tem o seu espírito. Isso aqui é carcaça, irmão. Isso aqui é simplesmente um lugar aonde nós estamos e isso vai passar. Aonde estão os seus olhos? Eu queria te provocar essa noite em nome de Jesus. Eu queria te levar a uma visão, a uma convicção de que os teus olhos têm que estar fitados nas coisas que são do alto. Porque quando você olha para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus, a tua vida muda aqui na terra. Eu não estou dizendo que você não tem que mais andar não sendo preocupado com as coisas que são daqui. Porque em Mateus capítulo 5 a Bíblia diz: você é sal da terra e... se você é sal, você tem que salgar. Se você é luz, você tem que iluminar. Então, quando a palavra diz que nós somos sal e que nós somos luz, é que nós estamos aqui para fazer uma tamanha diferença. Mas nós não somos daqui. Você entende? Então, nós temos sempre que fitar os olhos no alto, nas coisas que são de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta: qual que é a sua visão de mundo? E deixa eu te falar algo, sempre quando eu tenho a oportunidade, o privilégio, a honra de poder estar falando das coisas que são de Deus, de estar ministrando a palavra de Deus, eu sempre começo a ministrar para mim mesmo. Eu estava em casa, era 4h30 da manhã, igual um louco.
e pregando para mim mesmo, e apontando o dedo, Jackson e tal, e falando para mim mesmo a palavra de Deus. E a Daphne, vem dormir, meu, tá falando alto. E eu orava, e aí Deus me pegava, e eu, meu Deus, e eu colocava um louvor, e eu estava assim, hoje de noite. E a palavra estava falando demais ao meu coração, ela estava falando comigo. Quando você faz uma reflexão com você mesmo, e quando a palavra de Deus, ela te confronta acerca de como você tem andado e como você tem vivido, isso causa um impacto na sua vida, mas não só na sua, mas na vida das pessoas que estão à sua volta. E você vai entender onde eu quero chegar. Se eu não me engano, no mês passado, eu acho que foi em janeiro. Foi em janeiro, Luiz? Tomei um café na sua casa? Eu acho que foi em janeiro, né? Eu acho que foi em janeiro. Tomei um café na casa do Luiz. O Luiz me chamou para tomar um café lá. E eu fui na casa do Luiz tomar um café. E aí o Luiz falou para mim, Jackson, quando eu preparei um café para a gente poder bater um papo, para a gente conversar, eu falei, Deus, o que eu vou falar com o Jackson? E aí de repente ele teve um estalo e falou assim, poxa, eu vou colocar os vídeos do Jackson e vou fazer com que ele sente, para que ele possa ser ministrado por ele mesmo. E eu vou te falar que foi algo meio estranho, porque eu sentei e fiquei mais ou menos meia hora ali, olhando para mim mesmo falar, e quanta coisa veio sobre a minha vida. E Deus fez algo ali naquela tarde, foi algo tremendo demais. Mas deixa eu te falar algo, por que eu estou te falando isso? Porque quando os teus olhos estão fixos no céu, quando os teus olhos estão fixos nas coisas que são de Deus, não tem como a palavra ela não te confrontar e te confrontar de uma forma linda, ao ponto de causar mudanças em você. E é por isso que a mudança é da onde? É por isso que a mudança é da onde? Do alto. Eu queria começar a introdução para entrar na palavra de Deus de hoje, contando uma história. E a história é o seguinte: existia um sábio, existia um jovem e existiam também uma família. Duas famílias, na verdade. Essa família, ela está saindo da sua cidade antiga, ela está de carruagem, ela chega perto na porta de uma cidade, e lá se encontrava um sábio e um garotinho jogando bolinha de gude em frente à cidade. E de repente o homem, já com um olhar meio arrogante, meio grosso, ríspido, chega para aquele sábio e fala assim, ei, como que é essa cidade aí? E aí o sábio olha para ele, porque todo sábio, ele responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Jesus era assim. E aí ele olha para esse homem e faz uma outra pergunta, como era a sua cidade? E aí esse homem fala, a minha cidade era um lixo, a minha cidade era terrível. As coisas lá, as crianças eram mal educadas, os passarinhos cagavam em tudo quanto é lugar. Os homens e as mulheres eram todo mundo lá arrogante. As coisas não funcionavam na minha cidade. Mas e aí me conta da sua cidade. Porque eu saí de lá e eu quero entrar na sua cidade. Eu quero saber como é que é a sua cidade. E aí o sábio olha para ele e fala assim, da maneira de como você vê e da maneira de como você pensa, assim é. Essa cidade é igualzinho à sua. Os passarinhos cagam, as crianças são mal educadas e as pessoas são totalmente atribuladas. E esse homem fala, nossa, se eu sair da minha cidade para vir para uma assim ou pior, eu vou embora. Não vou perder mais o meu tempo. E ele vai embora. E aí de repente vem um outro viajante com a sua família, com uma nova carruagem, e ele para na porta da cidade, e ele chega com todo o calor humano, com toda a graça, com toda a gentileza, e ele fala para aquele homem, ei, bom senhor, como que é a sua cidade? E aí o velho, como ele é sábio, como ele é inteligente, ele responde uma pergunta fazendo outra. Ele fala, e como que é a sua? E aí esse homem olha para ele e fala assim, minha cidade é maravilhosa. Lá as coisas funcionam. Lá as crianças são harmoniosas, elas são educadas, as pessoas uma se compadecem da outra, gera empatia, as coisas são maravilhosas naquele lugar. E aí o sábio olha para ele e fala assim, como você pensa e como você sente, como você vê, assim o é. Essa cidade é do mesmo jeito. Aqui as crianças são educadas, aqui as pessoas se compadecem uma das outras. Essa cidade é maravilhosa. E aí o homem fala, mas por que você está vindo para a cidade saindo da sua que é tão maravilhosa? Ele fala, porque ela não tinha muito espaço. E eu preciso de um espaço maior, porque minha profissão cresceu e eu sou metalúrgico e eu preciso de um espaço para poder desenvolver aquilo que eu tenho que desenvolver. E aí o sábio fala para ele, então bom senhor, entre, porque aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. E aí aquele jovem que estava ali na porta da cidade olha para o sábio e fala assim, você é um mentiroso. Você falou para aquele primeiro homem que a cidade era horrível e falou para aquele segundo homem que a cidade era boa. E ele falou assim, não, eu falei aquilo que os olhos dele e que os pensamentos dele na visão de mundo dele diziam acerca da cidade. Porque como ele pensava e como era a visão de mundo dele, assim é. Se ele pensa e se ele vê assim, ele vai trazer aquilo para cá também. E eu queria te fazer uma pergunta, qual que é a sua visão de mundo?
como você percebe as coisas, como você vê as coisas, porque da maneira de como você olha para o alto, da maneira de como você olha para as coisas de Deus, é da maneira de como você vai enxergar o mundo e enxergar as pessoas. Cara, eu não sei para você, mas eu estou muito empolgado em falar acerca disso, porque Deus ministrou o meu coração e falou muito comigo acerca disso essa noite. Jackson, da maneira de como você olha para mim, fita os olhos em mim, olha para mim, e de uma maneira reta e fixa, é da forma de como você vai ver as pessoas e da forma de como você vai ver o mundo também. Eu queria te fazer essa pergunta mais uma vez, essa indagação mais uma vez. Qual que é a tua visão de mundo? Esse tema ele mexeu demais comigo. Acerca do bispão, quero confessar com o senhor, eu queria demais pregar no mês que vem. Na verdade não agora, porque mês que vem está falando de Jesus. E é um tema que fala demais comigo. Falar de Jesus eu amo demais. Eu falei, poxa, o bispão me colocou hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque quando falou Jackson, para você transformar o mundo, você precisa ser transformado primeiro de acordo com a palavra de Deus. E como é que eu vou transformar se eu não sou transformado porque eu não olho para o alto? E eu queria conversar com você. Quando nós somos influenciados pelos céus, não somos influenciados pela terra. Quando nós somos influenciados pelos céus, nós não somos influenciados pela terra. E eu quero que você grave muito bem isso. Eu não estou dizendo que agora você tem que ficar só olhando para as coisas do céu e deixar de ter responsabilidade nas coisas que são da terra. Porque afinal de contas você é sal da terra e você é a luz do mundo. Você tem que sim dar o seu melhor aqui, se destacar, fazer o melhor para Deus e contribuir para essa terra. Porque Deus te colocou aqui para que você cuide da terra. Mas você não é daqui. Para onde você tem olhado? Qual que é o teu alvo? Porque da forma de como você fixa os seus olhos, isso gera todos os teus pensamentos e o teu comportamento na palavra ou fora da palavra. Ei, deixa eu te falar algo, você não percebe, mas você pode estar tendo uma visão que não é do alto. E como é que você vai mudar se você não olha para o alto? Você só muda se você olha para as coisas que são de Deus e muda acerca daquilo que são as coisas de Deus. Mas se você olha para outras coisas, você está mudando. Deixa eu te dar uma notícia. Não é que você não muda, mas você não está tendo a mudança do alto. Quem olha para o alto não será influenciado com aquilo que é de baixo. E ao contrário também é verdade. Quem olha para baixo não será influenciado com aquilo que é do alto. Se você olha para o alto, você não vai ser influenciado com aquilo que é de baixo. Mas se você olha para baixo, você jamais vai ser influenciado com aquilo que é do alto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. O Spão falou esse versículo no domingo. E falou outra coisa no domingo também. Você viu lá que eu gravei o vídeo, eu roubei o negócio. Tu viu, né? Eu vou falar aqui também sobre isso. Amém. Vamos falar uma frase no domingo que, mexeu demais comigo essa semana. Eu peguei, liguei a câmera e gravei um vídeo. E eu vou falar acerca dessa frase também. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Buscai as coisas que são da onde? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Deixa eu falar algo para você. Quando a Bíblia diz assim para nós: ei, portanto já ressuscitaste com Cristo e buscai as coisas que são de cima, está falando que agora você é ressuscitado em Cristo Jesus. A partir do batismo, a Bíblia diz que o velho homem morre e ressurge um novo homem. E agora, quando esse novo homem ele ressurge, diz o seguinte: agora você busca as coisas que são de cima. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. E pensai nas coisas que são de cima. Toda a renovação acerca do Evangelho, acerca da palavra de Deus, acerca da tua vida, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu patrão, dos seus colegas de trabalho, das pessoas que convivem com você, acerca da mudança delas é pela mente. E é por isso que Paulo, ele é muito sábio ao falar, e o Espírito Santo colocar na Bíblia, que ele fala assim: a sua transformação ela vem por onde? Pela renovação do quê? Pela renovação dos vossos pensamentos. É pela renovação dos vossos pensamentos é que vem a mudança.
Por isso que quando você fita os olhos no céu, e nas coisas que são do alto, e nas coisas que são de Deus, e é por isso que o diabo quer que você olhe para baixo, e eu vou te mostrar em alguns textos bíblicos, acerca de o quanto Deus quer que você olhe para cima, e o quanto o diabo quer que você olhe para baixo, o quanto as coisas dos céus e as coisas celestiais quer que você olhe para cima, e o quanto as trevas, o inferno quer que você olhe para baixo. Você vai ver que tem um propósito nisso, em tudo. A Bíblia fala que o diabo, ele é muito organizado. Existe hierarquia no inferno. Você vai ler um versículo de uma mulher, a gente vai falar acerca de Lucas capítulo 13, uma mulher que tinha uma enfermidade, e ela andava encurvada para baixo há cerca de 18 anos. A Bíblia fala que tinha uma enfermidade nessa mulher, um demônio que tinha sobre a vida dela. E a Bíblia fala que é um demônio qualquer, é um subalterno. Mas a Bíblia fala que o diabo é que colocou. Você percebe que tem hierarquia. Você percebe que tem um controle, um governo que faça com que os seus olhos olhem para as coisas que são da terra. Porque, meu irmão, deixa eu te falar algo. Se você começar a olhar para as coisas que são do alto, se você começar a olhar para as coisas que são de Deus, você pode ter certeza que a sua vida, ela começa a ser totalmente transformada. Eu não sei para você, mas a palavra de Deus para mim, ela é muito forte, ela é muito eficaz, ela é muito pontual. Eu ouvi um homem um dia ele falando, e eu achei isso tão interessante. Ele falou assim: eu acredito tanto na Bíblia, eu acredito tanto na palavra de Deus, que eu acredito até na capa. Porque se tivesse versículos na capa, eu estava lendo e eu estava acreditando na capa. Se tivesse versículos naquela correntinha, eu estava lendo e eu acreditava naquilo que está ali. Ele falou assim: se tivesse um versículo na Bíblia que diz que eu vou voar, ou eu posso voar, eu ia me apegar a esse princípio, e você ia ver eu bater nas asas tentando voar. A minha avó, um tempo atrás, ela sempre trabalhou com isso, ela sempre mexeu com isso. Ela tinha um centro de umbanda na casa dela. E aí foi lá o bispão, foi o presbítero Emerson, foi a irmã Cida, foi a pastora, foi algumas pessoas lá. O pastor Edson, se eu não me engano, foi algumas pessoas lá. E o que mais me chamou a atenção é que quando eu vi o bispão pegando aquelas coisas e mexendo naquilo tudo, e pegando com aquela autoridade, sem medo, sem titubear, e pegando e mostrando e falando, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: bispão, mas e aí? Como é que funciona isso aí? Você não tem medo, não? Ele olhou para mim e falou o seguinte, isso me marcou demais até hoje: Jackson, eu confio no que está escrito. E a Bíblia fala que o poder e a autoridade sobre os demônios vem quando nós cremos em Cristo Jesus e quando nós clamamos pelo seu nome. Então eu toco e nada me acontece, eu pego e nada me acontece, eu boto a mão e os demônios saem, as coisas acontecem no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus. Ei, você só confia na palavra de Deus nesse nível, nesse ponto, se os seus olhos estiverem fitados nas coisas que são do alto. Porque se os seus olhos não estiverem fitados nas coisas que são de Deus, você não vai confiar na palavra de Deus nesse ponto, nesse nível. Em Colossenses está querendo dizer aqui no capítulo 3, versículo 1 ao 3, está falando assim: ei, agora buscai as coisas que são do alto, e pensai nas coisas que são do alto. Você é totalmente transformado pela renovação do vosso pensamento, é na mente. A Bíblia fala que o diabo, ele tenta fazer o quê? O Deus desse século, ele quer confundir os pensamentos daqueles que ainda não são. Aonde que o diabo atua? Na mente. E a gente vai ver algumas coisas acerca disso mais para frente. Existe um processo. E qual que é o processo? O processo para que a gente possa se parecer com Jesus, e quando a gente fixa os olhos do alto, a gente acaba se parecendo mais com Jesus. Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo, qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando uma pessoa tem um contato com ele? Qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz? Te dá um tempo para você pensar, beber água. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, agora você tem fé acrescentada ao seu coração, e agora você crê em Cristo Jesus. Só que depois que você crê em Cristo Jesus, tem fé acrescentada ao seu coração, porque o Espírito Santo te convenceu do teu pecado, da justiça e do juízo,
agora você é vivificado, agora com o rosto desvendado, agora você contempla a glória do Filho de Deus, e ao contemplar você é transformado cada vez mais na imagem dele. Para quê? Para que as pessoas possam olhar para a tua vida e ver Cristo Jesus, e a salvação seja ministrada. Mas deixa eu falar algo, quando Jesus está com os discípulos, e aí ele está conversando, ele chega para os discípulos e fala assim: ei, olhem para mim que vocês vão ver Deus. Olhem para mim que vocês vão ver Deus. Quem é que revela Deus ao mundo? Quem revela Deus ao mundo é Jesus, e Jesus em você. Se você não olhar para as coisas que são do alto, o Espírito Santo, ele não vai te vivificando, ele não vai te transformando acerca de você se parecer mais com Cristo Jesus, para que a humanidade seja salva. A Bíblia diz, não tem como se achegar ao Pai se não for pelo Filho. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Ele fala para os discípulos: ei, olhem para mim que vocês vão ver Deus. A única revelação de Deus ao mundo é através do Filho. E se você não olhar para o alto, você não vai se parecer com o Filho. Se você não olhar para o alto, você não vai ter a revelação do Filho de Deus, para que Jesus mostre Deus ao mundo. Você entende o quanto é importante nós olharmos para o alto? Você entende o quanto é importante a revelação do alto sobre a nossa vida? É importante demais. Ei, deixa eu te fazer a pergunta de novo. Qual é a sua visão de mundo? Para onde você tem olhado? É da forma que você tem levado a sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 14. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para vós nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte. A Bíblia está falando que você é sal da terra e que você é a luz do mundo. Eu vim aqui para te dar uma notícia. Deus falou demais comigo. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem é para alguém. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você essa noite, como falou comigo. A Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salga, para que ele serve? A Bíblia fala que como pode, uma luz, ela só tem utilidade se ela estiver no alto, para que ela possa iluminar todas as coisas que estão debaixo dela. Ou você pega uma luz e coloca debaixo de uma mesa, ela vai iluminar o quê? Ou será que é possível uma cidade edificada sobre uma casa edificada sobre um alto monte não ser vista, não ser percebida? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como essa cidade, sabe como essa casa não é vista, não é percebida, mesmo estando num alto monte? É estando coberta com um monte de coisa. Essa casa não é vista. Essa casa não é percebida. E se ela não é percebida, ela não é avistada. Se ela não é avistada, ela não é visitada. Se ela não é visitada, ela não pode passar o que tem dentro dela para as pessoas que entram. Irmão, você é essa casa. E a Bíblia fala que como que pode uma casa estando lá num alto monte não ser vista? Quando você olha para o alto, Deus ele te dá uma responsabilidade. Ei, agora você vai ser visto. As pessoas vão olhar para a sua vida. A Déia estava conversando com... Ela nem vai se lembrar, mas quando ela saiu do hospital, a gente estava conversando, batendo um papo, e ela falou: Jackson, Deus fez maravilhas naquele lugar, como não fez em toda a minha vida do cristianismo. Eu fico imaginando o que Deus fez com ela naquele lugar. O que Deus fez através da vida dela, transformando, curando, restaurando a vida de pessoas naquele lugar. Qual que é a sua visão de mundo? Para onde que você tem olhado? Ei, as pessoas estão olhando para a sua vida. As pessoas precisam ver Cristo em você, para que a salvação seja alcançada nessa geração. Cara, eu acredito demais, é que através de Cristo na sua vida, a sua geração, o filho dos seus filhos, eles são totalmente alcançados, abençoados, e essa geração muda. Mas se você não olhar para o alto, se você não olhar para as coisas de Deus, como isso vai acontecer?
Mateus capítulo 6, versículo 10, abre lá comigo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Tempinho ainda, bispão. Mateus capítulo 6, versículo 10. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, ó. Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi a mensagem que Jesus veio trazer? Qual que foi a mensagem que Jesus veio trazer? Muitos podem falar, Jesus veio trazer a salvação. Não. E aí você vai falar, bispo, tira o Jackson dali que ele está começando a pregar heresia. Você vai falar, Jesus veio trazer paz, Jesus veio trazer a mensagem da paz, Jesus veio trazer a mensagem da salvação, Jesus veio trazer a mensagem da empatia, do amor. A Bíblia fala que Jesus veio trazer a mensagem do reino de Deus. É a mensagem do reino que está estabelecida a paz, a salvação, os princípios do reino, os mandamentos. Jesus veio trazer a mensagem do reino. E essa mensagem vem da onde? Assim. Essa mensagem vem da onde? Essa mensagem vem do alto. Como é que você vai ministrar essa mensagem? Como é que você vai pregar essas boas novas? Como é que você vai ministrar a mensagem que vem do alto se os seus olhos estão na terra? Como você vai ministrar a mensagem que vem do alto se os seus olhos estão no chão? Em nome de Jesus, que possa estar causando um efeito em você, como tem causado um efeito em mim. Mudança que vem do alto. Qual que é a tua visão de mundo? Para onde você tem olhado? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 13, do versículo 10 e versículo 11. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. E diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia já 18 anos, e andava curvada. Eu quero te fazer uma pergunta, o foco dessa mulher era onde? No chão. O foco dessa mulher era no chão, e no contexto aqui, Jesus ele está trocando uma ideia com aqueles fariseus, com os mestres da lei, ele fala assim, porque os caras tentam repudiar ele, e fala assim, você não pode ficar fazendo essas coisas no sábado. O sábado é sagrado, você não pode ficar curando no sábado, você não pode ministrar e nem ensinar no sábado. E Jesus chega para eles e fala assim, vocês são hipócritas, porque vocês desamarram os seus burros, e levam eles para beber água e para comer, e eu não posso ministrar cura na vida dessa mulher? Dentro desse contexto, Jesus liberta essa mulher de uma enfermidade de 18 anos, que existia um espírito maligno sobre a vida dela, fazendo com que ela andasse olhando para baixo. O foco dessa mulher era olhar para o chão. Eu coloquei algumas coisas aqui para chamar a tua atenção. Tome uma decisão, qual que é o seu foco? O que você tem focado te traz resultado, aonde você não foca, você negligencia. Para onde você tem olhado? O teu foco está nas coisas que são do alto. Você tem pensado nos céus. Você tem pensado nas coisas que são de Deus. Você tem pensado nas coisas que são do alto. Ou você tem pensado nas coisas que são da terra? Porque aonde está... Gente, deixa eu falar algo para vocês. Isso aqui é básico. Da gente pensar. Aonde você foca te dá resultado. Aonde você não foca, você negligencia. Se você foca em outras coisas, mas não foca na sua família, você vai ter resultado naquilo que você está focando, mas não vai ter resultado e vai negligenciar a sua família. Agora, se você foca na sua família e deixa de focar também naquilo que você poderia ter resultado, você negligencia aquilo que você poderia ter resultado e está focando totalmente onde te dá resultado, que é na sua família. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Levanta assim a sua mão. Amém? Amém? Você está entendendo mesmo? Então tá bom, o foco dessa mulher era andar olhando para o chão.
Eu estava hoje, e aí eu recebi uma mensagem, através dessa mensagem, eu recebi um curso de graça. Eu falei, oh glória, um curso de graça. E esse curso é um curso mais ou menos de 40 horas, e é um curso mais ou menos que custa R$500. E eu sempre, toda a minha vida, acerca da influência do bispão, acerca dos homens que estão nessa casa, dos homens que passaram por essa casa, eu sempre fui voltado a querer estudar a palavra, a querer amar a palavra, porque é isso que essa casa tem o foco, ela ensina. Eu sempre fui trabalhado nisso. Então eu sempre fiz cursos acerca de teologia, sempre fiz cursos querendo me aprimorar acerca da palavra de Deus, compra livros, faz aula com o bispão. Então eu sempre quis me aprofundar cada vez mais acerca da palavra de Deus. Só que aí depois eu descobri o desenvolvimento. E aí eu falei, eu sou apaixonado por essa área. Eu amo poder, de repente, transformar a vida de alguma pessoa de alguma forma. Nem que seja com uma palavra, com um olhar ou com alguma coisa que seja diferente. Através do estudo, através de um vídeo, através de um material, de alguma coisa. Eu sou apaixonado por desenvolvimento e transformação de vida de pessoas. E na hora, e aí eu comecei a fazer cursos acerca dessa área. Já tinha estudado acerca dos cursos da palavra de Deus. E o que aconteceu? Quando hoje eu recebi uma oportunidade de fazer um curso que era mais ou menos uns R$600 de graça, na hora o meu pensamento foi voltado para onde? Curso de desenvolvimento. Falei, vou fazer mais um curso sobre desenvolvimento. Eu amo essa área. Só que quando eu fui passando embaixo, tinha ali teologia. E quando eu clico em teologia, tinha vários segmentos de várias matérias. E aí eu falei assim, nossa Senhor, eu poderia me aprofundar e fazer mais um curso acerca do Pentateuco, acerca dos evangelhos sinóticos. Eu podia fazer mais um curso para me aprimorar. Mas eu amo desenvolvimento, eu vou fazer um curso para me aprimorar em negócios, em desenvolvimento. E ali na hora veio a palavra sobre a minha vida. E eu não estou dizendo que você não tem que correr e estudar sobre outras coisas, mas é o que Deus ministrou sobre a minha vida. Ei, os teus olhos estão aonde? Porque dependendo de onde os seus olhos estão, é a decisão que você vai tomar. Abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 21. Abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 21. Salmos, capítulo 21, a Bíblia diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... Levantarei os meus olhos, da onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que o salmista está querendo dizer para nós? Ei, deixa isso entrar no teu coração em nome de Jesus. O salmista ele está dizendo para nós, ei, levanta os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro. O salmista está falando assim, ei, para de ficar olhando só na horizontal. Levanta os teus olhos para cima. Muitas vezes você está passando por tanta dificuldade, você está passando por tanta tribulação, tantas coisas têm te tirado do foco acerca de Deus, acerca da sua palavra. Muitas vezes você se sente perdido, muitas vezes você não sabe o que fazer e para onde vir. E o salmista está falando, levante os seus olhos para o... Ei, olha para cima em nome de Jesus. Cutuca o irmão que está aí do teu lado e fala para ele, olha para cima. Mas cutuca ele forte, balança ele e fala, olha para cima. Olha para cima, irmão. A tua resposta está no alto, a tua resposta está em cima. Para de ficar olhando só no horizonte, olha para cima. Olha para as coisas que vêm do alto, olha para as coisas que vêm de Deus. Deus tem algo para você. Cara, eu fico tentando imaginar como são as coisas de Deus. E às vezes eu fico viajando no mundo de Bob. Eu leio a palavra, eu coloco o cheiro, cor, imagem. Eu fico tentando imaginar como que funciona. E eu lendo os textos bíblicos, eu fico imaginando, cara, de repente Deus tem tantas coisas para as nossas vidas. Só que Ele fala assim, ei, você não está pronto para receber aquilo que eu tenho para dar. Deixa eu te falar uma coisa, não são as bênçãos que se preparam para você, mas é você que se prepara para aquilo que já está pronto para você. Eu vou repetir isso de novo. Não são as bênçãos que se preparam para você, mas é você que se prepara naquilo que já está pronto para você. Quantas vezes Deus fala para mim, Jacques, eu não posso soltar ainda. Se eu soltar, você se quebra. Eu não posso soltar porque você não está pronto, Jackson.
Eu preciso te ensinar mais um pouco, eu preciso te ministrar mais um pouco, eu preciso te bater mais um pouco, eu preciso te moer mais um pouco. Você precisa aprender mais um pouco. Eu não posso soltar ainda. Eu falo, Deus, o que é isso que o Senhor não pode soltar ainda? E aí eu choro, e eu me coloco diante de Deus, porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida como tem na tua. A gente vai falar acerca de propósito. E vamos embora. João capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35. Abre lá a Bíblia comigo. João capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35. Segura aí, irmão. Falei 35 minutos, eu tenho mais uns 15. João capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35. A Bíblia diz assim: Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Uma comida... Ei, irmão, viaja no texto comigo, em nome de Jesus. Presta atenção no texto bíblico. Ele, porém, lhes disse, nesse contexto aqui, Jesus, ele estava cansado, ele para ali na beira de um poço, tem uma mulher samaritana, os judeus não se davam com o samaritano, e Jesus ministra no coração daquela mulher, e aquela mulher corre e fala acerca do Messias que já veio. Só que quando Jesus está com aquela mulher no poço, os discípulos tinham até uma cidade buscar comida, e os discípulos voltam. Quando os discípulos voltam, Jesus está falando isso aqui. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus disse-lhes: A comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. E aí ele diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, presta atenção nisso aqui, irmão. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras. Levantai o que, irmão? Levantai os vossos olhos e vede as terras, que estão brancas para a ceifa. Quando Jesus está falando assim, ó, levantai os olhos, ele está dizendo para você focar não naquilo que é terreno, mas para você focar naquilo que é dos céus. E os discípulos chegam para ele e falam: Mestre, está aqui a comida, nós pegamos, o senhor precisa comer, o senhor precisa alimentar. Ele fala: Ei, da comida que eu como você não conhece. Que comida é essa, irmão? Se pergunta no texto, que comida é essa que os discípulos não sabiam ainda? Da comida que eu como, vocês não sabem que comida é essa. Essa comida é a comida que vem do alto, essa comida é a comida que vem de Deus, e você só se alimenta dessa comida se você olhar para as coisas que são do alto. Queria te falar que são duas coisas diferentes, 2 focos diferentes. Tem Davi e tem a sua esposa. Quando Davi está trazendo a arca da aliança de volta para a terra, de volta para o seu povo, ele começa a dançar, a brincar, ele começa a se alegrar, mas ele era rei. E a Bíblia fala que ele nem está nem aí, ele está dançando, ele está brincando, ele está descontraindo, ele está se divertindo. A esposa dele olha lá de cima, vê um rei vindo, dançando, brincando, com uma roupa totalmente diferente. Ela olha e fala assim: olha só como as percepções são diferentes. Qual que é a sua visão de mundo? Para onde você está olhando é a visão que você está tendo, e é aquilo que vai corresponder ao teu comportamento aqui na terra. Os dois estão no mesmo momento. Só que Davi está dançando e alegre porque a arca está voltando para a sua terra e para o seu povo. E a sua esposa olha e fala assim: meu, que ridículo. Como é que um rei pode estar fazendo um tipo de coisa dessa? Você não percebe que as pessoas estão te vendo? Que as pessoas estão olhando para você? Ou seja, você percebe que a visão de mundo dela está aqui embaixo? Você é rei, você tem que dar o exemplo. Para com isso, as pessoas estão olhando para você. Você não pode se vestir dessa forma, você não pode andar dessa maneira, você não pode dançar desse jeito que você está dançando. E Davi olha para ela e fala: ai, você está muito louca. Você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Ei, tem uma verdade dentro de mim que não dá para eu guardar. Tem uma verdade dentro de mim, porque eu olho para as coisas que são do alto, e aquilo que está dentro de mim é uma verdade tão forte que eu não consigo conter. Então eu danço, eu pulo, a minha roupa é diferente. Eu não estou nem aí por um cargo de rei. E o texto bíblico diz assim, que ele fala o seguinte: rei é ele. Que percepção é essa? É o mesmo momento, as duas pessoas estão ali, cada um tem uma visão de mundo diferente da outra. Por quê? Porque cada um está olhando para um lugar.
Para onde você tem olhado, irmão, em nome de Jesus? Para onde você tem olhado? A gente estava conversando na escola de discipuladores esse domingo, a gente estava batendo um papo com o pessoal, e eu falei o seguinte, cara, um pastor um dia ele chegou e falou assim, isso marcou a minha vida também, são várias etapas, várias frases que entram e marcam a nossa vida. E o pastor falou assim, Jackson, as pessoas podem até achar que você é louco, as pessoas podem caçoar de você, as pessoas podem ridicularizar você, as pessoas podem zombar de você, mas pelo menos elas têm que acreditar naquilo que você está acreditando. Você tem que passar uma verdade acerca daquilo que está dentro de você, mas se não fazer sentido para você, porque você não está olhando, não é uma verdade. E se não é uma verdade para você, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ganha alguma coisa muito importante para você, como é que você conta isso para aquela pessoa? Deixa eu te falar algo, por mais que você seja introvertido, você vai contar alegre, você vai contar feliz, você vai falar, nossa, eu ganhei essa benção, nossa, eu ganhei isso, nossa, o teu semblante muda, a tua fisiologia muda. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você ministra a palavra de Deus para uma pessoa, com qual empolgação que você ministra? A Apple, uma das maiores empresas do mundo, quando ela faz um lançamento de um iPhone, é um simples telefone, iguais os outros também. Tem recursos, bacana, mas iguais aos outros também. Sabe qual que é a diferença da apresentação da Apple para a apresentação dos outros smartphones? É que quando eles vão lançar um produto e eles vão contar acerca do produto, eles olham e falam assim, gente, isso aqui é bizarro, isso daqui vai mudar a tua vida, isso vai revolucionar a forma de como você vive no mundo. O que é isso? Como é que um aparelho vai revolucionar a forma de como eu vivo no mundo? E as pessoas falam, uau, e elas compram essa ideia, e todo mundo é louco pelo iPhone. Qual que é a verdade que está dentro da tua vida? Qual que é a verdade que você acredita? Para onde você tem olhado é a verdade que você vai ministrar acerca da vida das pessoas. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E eu já estou chegando quase no final. Mateus capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 9. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde haviam não muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou e ela secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto. Eu queria terminar aqui com você, essa parte do texto. Se conecte com o alto. A influência da terra muitas vezes nos torna fraco. A Bíblia está querendo dizer para nós aqui que tem alguma semente, e essa semente muitas vezes representa a gente. E cara, se você for ver, existe muito cristão fraco. Muito cristão fraco. E quando eu digo fraco, por quê? Porque a Bíblia diz que uma das sementes, elas caem num terreno que é rochoso. E aí quando elas caem num terreno rochoso, que não tem muita terra, não tem alimento, não tem substância, não tem palavra, o que acontece? Ela cresce rapidamente, vem o sol e a queima, e por não ter raízes profundas, ela morre. Se os seus olhos não estiverem fixos no alto, você não vai ter a mudança que vem do alto.
E a mudança que vem do alto te dá raízes profundas acerca da palavra de Deus. Só que tem uma outra semente. E essa outra semente diz a palavra de Deus que ela é totalmente sufocada por espinhos. Muitas vezes espinhos é o mundo, são as pessoas, as influências. Glória a Deus, amém. São as influências que estão sobre a sua volta. Cara, deixa eu tentar trazer uma ideia para você. O que significa comunhão para você? Pensa. Glória a Deus. Olha só isso daqui, presta atenção. Em nome de Jesus, eu já estou quase no final da mensagem. O que está acontecendo aqui? Comunhão. O que significa comunhão? Muitas vezes você acha que comunhão é sair, é comer, é estar junto com as pessoas. Mas Deus fala acerca da sua palavra no Novo Testamento, que Deus quer que você tenha uma comunhão com Cristo Jesus. Se você for no dicionário bíblico, a palavra comunhão significa troca de experiências e influência. Quando você tem uma comunhão com Cristo Jesus, porque é a vontade de Deus Pai, para que você possa se parecer ainda mais com o Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz: ei, eu predestinei vocês, eu escolhi vocês, eu separei vocês para que vocês sejam a imagem e semelhança cada vez mais do meu Filho. Quando Deus quer que você tenha comunhão com Cristo Jesus, é que tem essa troca de experiências e que você seja influenciado por Ele através dessa comunhão. É por isso que a influência, muitas vezes do mundo, porque você não está fixado nas coisas que são do alto, te sufocam, irmão. Você pode não perceber, mas você é influenciado desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Pessoas estão ditando as regras na tua vida. Você é influenciado, é impactado pelas pessoas que estão à sua volta. Pessoas podem fazer com que você olhe para o alto ou com que você não olhe para o alto. Quantos aqui se lembram da história de Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles estavam na prisão, eles estavam naquela cadeia. Eu não sei, de repente, se você ler o texto com essa imaginação, mas quem começou a cantar primeiro? Foi Paulo ou foi Silas? Eu não sei, mas um dos dois começou e um dos dois influenciou o outro. E a Bíblia fala que eles cantavam a madrugada inteira e as cadeias se romperam e tudo se quebrou naquele lugar. Porque quando você está com os olhos fixos nas coisas que são do alto, você é anestesiado com os problemas que você passa aqui na terra. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você olha para as coisas que são do alto, ei, Paulo e Silas estavam numa cadeia, numa prisão. A Bíblia fala, se você for ver o contexto bíblico, que eles apanharam, eles foram açoitados. E quando você olha para as cadeias no Império Romano naquela época, cara, ali era muito horrível. Era escuro, era pequeno, eles apanhavam, eles eram jogados num lugar que era imundo, num lugar que era muito ruim. Se você acha que as cadeias de hoje elas são ruins, vai ver a história da igreja no tempo de antigamente. Quando Paulo, o que influenciava esse homem? Timóteo era um cara jovem. Timóteo, ele foi dado a responsabilidade para que ele cuidasse de uma igreja. Paulo ensinou a Timóteo. E aí de repente Timóteo começa a ficar, não frio, mas ele começa a ficar mal acerca da fé, acerca da igreja, acerca das coisas que estão acontecendo no ministério. E aí Paulo escreve uma carta para ele e fala: ei Timóteo, deixa eu te animar um pouco. Deixa eu te dar um pouco de ânimo, deixa eu te dar uma força. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Se você for prestar atenção, não era para aquele jovem estar ali animando um velho que estava com fome, que estava com frio, porque a palavra no texto bíblico diz que ele pede para uma das pessoas ir buscar a sua capa. A Bíblia fala que ele estava numa masmorra e que ali era frio. A Bíblia fala que a cabeça dele já estava entregue como libação. Ele sabia que ele iria morrer. Como é que um homem desse consegue animar um jovem que quer largar o ministério? Não seria o contrário? Aquele jovem estava solto, o Paulo estava preso. Para onde que esses homens olham para que seja de tamanha fé e que impacte o mundo? Eu queria te falar da história de Estevão. Estevão em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 56.
A Bíblia ali está falando o seguinte, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. E ouvindo ele isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito, a Bíblia fala, mas ele estando cheio do Espírito, fixando os olhos aonde, irmãos? Você só pode ser cheio do Espírito se você olhar para o alto. Você só pode ser cheio do Espírito se você fixar os olhos nas coisas que são de Deus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, que está sentado à direita de Deus. Eu não sei para você, mas para mim, eu tenho uma realidade diferente aqui. Se um monte de pessoa está começando a tacar pedras em mim, o mínimo que eu vou fazer é tentar cobrir o meu rosto, é tentar me esconder. A Bíblia fala que Estevão se ajoelha, que ele olha para frente, que ele se ajoelha, que ele olha para cima, com o rosto angelical. Irmãos, a Bíblia fala, ele se ajoelha, olha para o alto com o rosto angelical, e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. É só alguém cheio do Espírito Santo que consegue ter um perdão verdadeiramente genuíno. Irmão, está com falta de perdão, irmão, não está conseguindo perdoar, está difícil, olha para o alto. Fixe seus olhos nos céus, porque Deus vai fazer com que você tenha a força necessária para perdoar. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Ei, perdoa 70 vezes 7, ele fala assim: Senhor, acrescenta fé ao meu coração, porque eu não consigo. O bispo soltou uma frase esse domingo, que aí eu gravei até um vídeo acerca disso, que a frase ela diz o seguinte: ai meu Deus, até me esqueci a frase agora. Tanta coisa, minha cabeça está assim, irmão. Se eu for falar tudo que está aqui, eu não saio. Tá. O teu perdão não muda o teu passado, ele muda o teu futuro. Cara, tá difícil perdoar, em nome de Jesus. Olha para o alto. Olha para o alto. Queria fazer algo com você. No seu lugar, onde você está sentado, coloca as suas mãos. Vamos lá comigo, você consegue participar, amém? Amém? Consegue participar? Então vamos lá. Coloca as suas mãos assim, ó, e encurva o seu corpo, e coloca a sua cabeça entre a perna e olha para baixo. Mas vai lá, encurva mesmo, olha para baixo. Olha para cima agora. Agora eu quero que você fique de pé. Coloque os seus ombros para trás. Estufa seu peito para frente. Coloca a sua cabeça para cima. E olha para o alto. Nessa posição. Quero te fazer uma pergunta. Como é que você se sentiu na posição olhando para baixo? E como é que você se sente olhando para cima? Pode se sentar. Irmãos, em nome de Jesus, olha para as coisas que são do alto. O diabo, ele quer que você olhe para o chão. O diabo quer que você olhe para as coisas que são da terra, que você não fixe os olhos nas coisas que são dos céus. E agora, terminando a mensagem, quem olha para o alto sabe qual que é o seu propósito. Quem olha para o alto sabe qual que é o seu propósito. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Em Atos, capítulo 20, versículo 24 diz: mas de nada faço questão, não tendo a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A Bíblia está querendo dizer aqui que todos nós temos um propósito em Cristo Jesus. Jesus, quando ele está diante de Pilatos, em João capítulo 18, versículo 37, diz assim a palavra: e disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, ele está dizendo: ei, eu vim para algo, ei, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, eu sei o porquê eu estou aqui.
Paulo está querendo dizer para nós em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu completei a carreira e guardei a fé. Que carreira é essa? Só que em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz, de nada faço questão. E a partir do versículo B, na parte de baixo, ele diz, e completei, me alegrei na minha carreira e no ministério que recebi. Paulo tinha uma carreira, Paulo tinha um ministério. Jesus Cristo veio para algo. Em Salmos capítulo 139, versículo 16 diz, e todos os meus dias foram escritos. Gálatas capítulo 1, versículo 15, 16 diz, Deus me separou no ventre da minha mãe para pregar aos gentios. Pedro foi separado para pregar para os judeus. Paulo foi separado por Deus para pregar para os gentios. Propósito, chamado, estabelecido, uma carreira, um ministério. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, e antes que fosse formado, eu separei você para algo. Irmãos, em nome de Jesus, todo aquele que olha para o alto e fixa os olhos em Cristo Jesus, sabe qual que é o seu propósito em Deus. Por que eu te trouxe alguns textos bíblicos para poder dar força e autoridade, falar para você acerca de como a Bíblia diz acerca de propósito? Toca no irmão ao teu lado e fala assim, você não sabia, você tem um propósito. Você tem um propósito. Deus te separou para algo específico. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, quando você descobre aquilo que Deus tem para a tua vida, você começa a orar acerca disso, você jejua acerca disso, você se conecta com todas as coisas que estão envolvidas acerca disso, porque Deus te separou para uma obra. Paulo fala, ei, eu completei a carreira. Em Atos ele fala, a minha carreira, o meu ministério. Jesus fala, ei, eu sei para aquilo que eu vim. Todos os seus dias são escritos. A Bíblia fala que você foi formado antes de você existir. Dorme com um barulho desse. Você foi formado antes de você existir aqui embaixo. E deixa eu te falar algo, não importa da onde você veio, não importa qual que é a tua idade, não importa quem foram os seus pais, não importa a tua classe social, não importa quanto você tem no banco, você tem um propósito estabelecido por Deus para fazer a sua vontade. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito ele só vai se cumprir se você olhar para o alto. Quantos aqui estão determinados em nome de Jesus a olhar para o alto? Quantos aqui comigo? Eu sou o primeiro. Quantos aqui querem olhar para o alto? Quantos aqui estão determinados em olhar para as coisas que são do alto e fitar no propósito que Deus tem para a sua vida? Toca nesse irmão, balança ele e fala assim, irmão, você tem um propósito. Mexe com ele, você tem um propósito. Ei, através do teu propósito, olhando para o alto, Deus vai mudar a tua geração. Quando você sabe qual que é o teu propósito, não é você que ganha, mas são as pessoas que estão à sua volta que ganham. São os seus filhos, são os filhos dos seus filhos, são os seus netos. É essa geração. Em nome de Jesus, fique de pé. Todos aqueles que acreditaram na autoridade de Cristo Jesus e no poder da palavra. Você sabe que você precisa olhar para o alto. Você sabe que você precisa fitar os olhos em Jesus. Você sabe que você precisa mudar. E eu quero convidar você, vem à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui para que o bispão possa orar pela minha vida, possa orar pelas nossas vidas. Se você precisa de uma mudança que é do alto, se você precisa fixar os seus olhos naquilo que é do alto, nas coisas que são de Deus, no propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida, vem para frente, carrega essa pessoa que está com você, pega na mão dela, se ela tiver vergonha, e fala assim, ei, vamos lá que você precisa. Eu preciso, nós precisamos. Você precisa mudar, eu preciso mudar. Nós precisamos saber que Deus tem algo sobre a nossa vida e Deus tem um propósito estabelecido para você. Em nome de Jesus, se você lembrar de alguma pessoa, se você lembrar aí na tua mente de alguma pessoa que precisa ser representada por você, que precisa de uma mudança do alto, que precisa olhar para o alto porque está sendo perdida e levada pelo mundo, vem aqui na frente, traz essa pessoa no teu pensamento, para que Deus possa alcançá-la lá e mudar a realidade, mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.